Ricardo, qual é o balanço que faz da campanha, da pré-campanha até agora? É uma campanha que tem estado um pouco adormecida, sobretudo, quanto a mim, pelo facto de os candidatos não serem capazes de mostrar aquilo que são reais diferenças entre as suas propostas. A verdade é que, se calhar, a culpa não está neles, está no papel presidencial, que, no caso português, está particularmente despido de poderes, de funções, de competências e até, se calhar, de utilidade. E isto faz com que, cada vez que um candidato chega a um debate, por exemplo, aquilo que é a procura de diferenças esbarra com essa dificuldade de não se perceber exatamente onde é que o Presidente deveria diferenciar-se de outros candidatos, seja na mesma área ideológica ou seja em áreas ideológicas distintas. E por isso os debates, em particular, têm descaído quer para aquilo que são a procura de críticas sobre o perfil, sobre a personalidade dos restantes candidatos, ou então naquilo que é um pouco a espuma da atualidade, procurando perceber se, relativamente a um orçamento retificativo, eles aprovariam ou... É que nem sequer é questão da aprovação, porque se percebe que depois o próprio Presidente, se eventualmente vetasse politicamente esse orçamento retificativo a propósito do Banif, a lei voltaria ao Parlamento e depois, facilmente com 2/3 dos votos, acabaria de novo por ser aprovado. E isso faz com que os candidatos se revelem um pouco impotentes para clarificar aquilo que é o que os diferencia uns dos outros. E isso resulta da qualidade dos candidatos ou justamente do perfil do cargo presidencial? Do cargo presidencial, que eu acho que neste momento está a revelar de uma enorme inutilidade. Cavaco Silva não ajudou, veio provar que, na verdade, o Presidente da República, sobretudo quando não tira proveito dos poucos poderes que tem, se torna ainda mais frágil na sua posição, mas a verdade é que perante um leque tão diferenciado de candidatos, com certamente qualidades e competências que lhes podem ser reconhecidas, não são eles próprios também capazes de mostrar onde é que, na verdade, podem fazer uma diferença quando agem de acordo com aquilo que a Constituição lhes confere. Momentos altos da pré-campanha? Eu diria que o momento alto é exatamente o facto de haver muitos candidatos. Isso, para mim, parece-me um sinal de saúde democrática. O facto de as pessoas olharem para a Constituição, perceberem que, se tiverem mais de 35 anos, forem cidadãos portugueses, se podem candidatar a Presidentes da República e assumirem isso, terem o trabalho de ir buscar as assinaturas e depois apresentarem um processo que é validado pelo Tribunal Constitucional, parece-me um sinal de maturidade democrática. Depois, como dizia o Zé Manel, e concordo perfeitamente, tem que haver algum filtro, e o filtro deve ser feito, em primeiro lugar, pela comunicação social, com critérios editoriais, e depois deve ser feito também pelos eleitores, que perceberão, através das mensagens, em quem é que poderão votar ou quem é que não poderão votar, porque não o querem, e não por aquilo que reconhecem como sendo as competências de um ou outro candidato. E eu aí permito-me discordar, que é evidente que temos aqui candidatos que estão preparados de forma diferente para esta corrida. E alguns deles, eventualmente, não sabem exatamente o que é que estará ali em jogo. Mas também, da mesma maneira, eu acredito que há muitos eleitores que não fazem a menor ideia do que é que estão a votar quando votam para Presidente da República. E então, por esta regra, poderíamos até perceber que eles não estariam sequer habilitados para votar. Num sistema democrático, mesmo alguém que não saiba minimamente o que é que está a fazer, tem direito a votar. E isso faz com que, aceitando o regime democrático como um regime válido, estas regras do jogo possam aí ser plasmadas. E daí que, para mim, o ponto forte é o facto de não ficarmos apenas à volta de candidatos que têm determinadas notoriedades, nomeadamente mediáticas, mas para qualquer pessoa que considere que tem o direito de se candidatar e, reunindo as assinaturas suficientes, o possa fazer. Eu acho que a grande debilidade desta campanha é o facto de os candidatos não terem a coragem de falar do elefante que está no meio da sala. E o elefante que está no meio da sala é que, neste momento, temos um primeiro-ministro que não ganhou as eleições legislativas. E isso, quer se queira, quer não, dividiu as opiniões dos portugueses, entre aqueles que consideram que António Costa claramente tem legitimidade para estar a governar, na medida em que há uma maioria de esquerda, e aqueles que consideram, ou têm muitas dúvidas sobre essa legitimidade não legal, mas política, desta função de Primeiro-Ministro de António Costa, considerando que, na verdade, quem deveria estar à frente do Executivo era Pedro Passos Coelho. E esta matéria é uma matéria que está em cima da mesa e sobre a qual os candidatos têm enorme dificuldade de tratar. Há alguns que eu até percebo porquê. Os candidatos que estão à esquerda e que, obviamente, defendem aquela que é, neste momento, a opção dessa tal maioria de esquerda. É mais difícil de perceber, quanto a mim, a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, a não ser por aquilo que dizia há bocado. Razões táticas. Razões táticas. Isto é, ir buscar o eleitor
eleitorado, não apenas da direita, que ele sabe que não havendo outros adversários estarão sempre ao lado dele e, portanto, ele pode dar-se ao luxo de piscar claramente o olho à esquerda, em particular ao Partido Socialista, porque sabe que o eleitorado de direita não tem uma outra opção senão votar nele, e ir buscar alguma parte do eleitorado que não se reveja em posições um pouco mais radicais e extremistas de outros candidatos e que encontra Marcelo Rebelo de Sousa a possibilidade de, por exemplo, terem a certeza de que não vai haver uma dissolução da Assembleia da República, mesmo pertencendo a Marcelo Rebelo de Sousa, a um quadrante político-partidário que claramente, nesta altura, gostaria de ver essa opção em funcionamento. E momentos baixos? O momento baixo prende-se com isso, com essa incapacidade de lidar com essa matéria, de, em particular, Marcelo Rebelo de Sousa não tratar de forma mais frontal, como ele fez, de resto, em comentários políticos antes de ser candidato, essa questão dessa divisão do país. Eu percebo, do ponto de vista tático, que ele está a fazer o que é correto de forma politicamente muito inteligente. Está a fazer-se morto. Mais do que isso, a dizer que, na verdade, o que é preciso agora é unir este país que está dividido e, portanto, dando a entender à direita que ele estará atento a esta situação política e que não se esquece do seu eleitorado, mas dizendo também à esquerda, fiquem sossegados porque não criarei aqui uma crise política que possa, de novo, eventualmente, devolver o poder à direita através de umas novas eleições legislativas. E a minha explicação é que ambos, Maria de Belém e Sampaio da Nova, se sentem órfãos do Partido Socialista. Gostariam, qualquer um deles, de ter neste momento o apoio do Partido Socialista. Maria de Belém, porque foi presidente do partido, sendo que há ali quase que uma responsabilidade do Partido Socialista a apoiar. Sampaio da Nova, porque foi António Costa, logo numa primeira hora, quem lhe deu corda para ele entrar nesta corrida. Convidou para entrar no Congresso, falou em vários círculos socialistas e ele acreditou que, mais tarde ou mais cedo, António Costa daria o apoio. Não tendo, nenhum nem outro, eles acabam por cair nesse buraco negro da política, que é não encontrarem, na verdade, um fator de motivação para cativar o eleitorado. E daí a minha dúvida sobre qual será deles que poderá eventualmente passar a uma segunda volta. Acreditando eu que esta eleição vai ficar resolvida numa primeira volta com uma vitória de Marcelo Rebelo de Sousa. Havendo uma segunda volta, eu tenho dúvidas sobre se será Marcelo, se será Sampaio da Nova ou Maria de Belém a ir a essa segunda volta. E a minha dúvida reside no facto de eu não entender ainda se Sampaio da Nova será capaz de cativar o voto junto dos partidos que estão à esquerda do Partido Socialista. Isto é, eu não sei se Marisa Matias e se Edgar Silva serão suficientemente eficazes para agarrar o voto dos seus partidos, e se assim o for, eu diria que a vantagem cairá sobre Maria de Belém. Se eventualmente eles não forem capazes de o fazer, e Sampaio da Nova, que tem claramente mais simpatias nesses partidos, for capaz de angariar esse voto, então eu diria que ele aí pode passar a dianteira a Maria de Belém e ir numa tal eventual, quanto a mim pouco provável segunda volta, a ser o candidato. António Costa acreditou que Sampaio da Nova lhe podia ser muito útil para fazer uma união da esquerda e que era o candidato que não só agradaria ao Partido Socialista, mas agradaria também aos bloquistas e aos comunistas e faria de alguma maneira uma agregação política que claramente, em termos táticos, lhe interessava. Quando Maria de Belém, ex-presidente do Partido Socialista, aparece e quando aparece ao lado de algumas figuras que estavam muito próximas de António José Seguro, o seu antecessor na liderança do Partido Socialista, ele percebeu imediatamente que tinha ali um problema para resolver. E, inteligentemente, ficou de fora. Isto é, não foi a jogo. Não foi a jogo com medo de perder e de lhe poderem dizer que ele perdeu esta eleição porque o Partido Socialista tinha apoiado um candidato derrotado. Por outro lado, porque percebeu, a certa altura, que, eventualmente, Marcelo Rebelo de Sousa, na verdade, poderia ser um melhor Presidente da República para um momento em que ele fosse Primeiro-Ministro, como agora é. Eu fui daqueles que acreditei, e ainda hoje tenho essa ideia, que Cavaco Silva foi o Presidente da República melhor que José Sócrates poderia ter tido. Tivesse José Sócrates um Presidente da República da sua área política e muito provavelmente ele teria tido enormes dificuldades para gerir algumas das crises que ele teve ao longo dos seus 6 anos dos 2 mandatos. Cavaco Silva, com todas as dificuldades que lhe pôs, apesar de tudo, simbolizava aquilo que era a diferença em termos ideológicos e políticos que as pessoas entendiam cada vez que havia uma divergência entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. É muito mais difícil entender uma divergência quando o Primeiro-Ministro e o Presidente da República são da mesma área política. Se, por exemplo,
tivesse havido divergências, que praticamente não houve, entre Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho, isso teria sido um enorme sinal de alerta para os houve no início. Digamos, No início, o discurso, os limites do sacrifício. mensagem de ano novo bem, sobre a respiral recessiva foram momentos críticos, nomeadamente na altura, para o governo de Passos Coelho. Mas quando chega ao momento cruciais, quando chega à crise do irrevogável, quando penso que há mais. O primeiro mandato de Cavaco Silva, as pessoas tendem a esquecer isso porque lembram-se muito do seu discurso de tomada de posse depois de ser reeleito. Mas é preciso também lembrar as condições da campanha da reeleição. Mas o primeiro mandato de Cavaco Silva, ele, no seu balanço, ele vetou menos diplomas do que tinha, por exemplo, vetado Jorge Sampaio aos vários governos com que teve fidelidade. José Manuel Fernandes, Ricardo Jorge Pinto, muito obrigado a todos por terem vindo ao 360.